Olá, meus irmãos queridos, que alegria estar com vocês nesta manhã e poder transmitir a palavra do Senhor, a palavra que edifica, a palavra que transforma, a palavra que alimenta e a palavra que nos dá direção. Hoje estaremos falando sobre João capítulo 13 e necessitamos da graça do Senhor, da atuação do Espírito Santo, para que chegue a seu coração não somente palavras, mas que a palavra de Deus, ao ser hablada, ao ser ensinada, ao ser predicada, chegue a tu coração e toque. Amém? Padre, te necessitamos. Eu, Jonás, reconozco que não sou nada sem ti e não sou capaz de transmitir tu mensagem se o Senhor não hablar. Perdona meus pecados, pecados de pensamento, pecados de palavras, pecados de hechos. Perdona-me e limpa-me. E usa-me, Senhor, como um vaso tuyo para transmitir tu palavra, e que o teu Espírito Santo prepare meu coração e o coração dos amados que estão ouvindo neste momento para receber a preciosa semilla que é tu palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Qual é o objetivo do livro de João? Anunciar que Jesus falou e isso até o fim, para que creiamos que Ele é o Hijo de Deus, que vino para sofrer a condenação de nossos pecados em seu lugar, livrando-nos assim da condenação eterna no inferno e dando-nos vida eterna. Deus ensina a todos os homens a ouvirem com todo interesse as buenas notícias, também chamado o Evangelho de Jesus, e acreditar em ela, acreditar em este Evangelho, acreditar em Jesus com paciência e hechos de bondade. Deus quer nos levar a cada um de nós ao arrependimento de nossos pecados. Ainda que você não perceba ou não se dá conta, isto é o que Deus faz todos os dias, todos os momentos, que através dos seus hechos de bondade, Ele pueda chegar a nosso coração e nós podamos reconhecer cada um de nós nosso pecado e assim ir até Ele, pedir perdão a Ele e pedir que Ele nos perdone, nos limpe e nos ajude a caminhar juntamente com Ele. Muito bem, Deus habla isto a todos os homens, a toda a humanidade, porque todos nós pecamos. Romanos 3:23, eis que todos pecaram e todos estão apartados da presença e da glória do Senhor. Desde que nascemos, estamos rodeados por coisas maravilhosas que Deus criou. Oímos de sua palavra com mau grado, não temos gana de escuchar de sua palavra. Em este momento, agora, por exemplo, deve ter pessoas, de novo aquele brasileiro que não habla espanhol e habla mais português, ainda vem falar da palavra de Deus, já não puedo mais. Há pessoas que, ao perceberem que este vídeo é sobre a palavra de Deus, é sobre pecado, é sobre Jesus, é sobre cielo, é sobre inferno, oi, e se oi de mala gana. E despreciamos a Deus
e queremos caminhar segundo nossa vontade. Muito bem, nós terminamos João capítulo 12 e quero fazer uma pequena recapitulação para que possamos entender onde estávamos e onde estamos agora para poder compreender aonde queremos chegar. Muito bem, Jesus se proclama a toda a multidão que a glória dele era morir para si mesmo e morir por nós outros, para que através de sua morte na cruz do Calvário, através da crucificação de Jesus, nós outros sejamos atraídos a ele, por causa do seu hecho de bondade, de negar-se a si mesmo e entregar-se a Deus, entregar-se completamente e receber a ira de Deus por todos os pecados de todos os homens que ia recair sobre ele. Muito bem, Jesus, ele habla sobre morir, e ele habla para nós outros também que devemos morir para nós outros mesmos e seguir a ele. Jesus nos ensina isto. Muito bem, Jesus, durante todo o seu ministério, muitas pessoas haviam ouído a palavra de mala gana, e com isto Jesus simplesmente abriu a luz do mundo, deu a última oportunidade para que eles abrissem seus olhos para Jesus, que era a luz do mundo. Eles não quiseram ouvir Jesus, e Jesus simplesmente se vai e deixa aquela multidão. Muito bem, também falamos que muitos líderes judeus creram em Jesus, mas não tiveram a coragem de dizer a todos: eu creio em Jesus, eu creio que ele é o Filho de Deus. Não, porque eles queriam estar bem com os homens, queriam estar, como se diz, em boa amistade, em bom relacionamento com o homem, do que se revelar e dizer: eu sou de Jesus, e ser rechaçado pelos líderes judeus. Ok, queremos muito entender a hora que está passando em João capítulo 13. Muito importante, nos capítulos restantes, antes da crucificação de Jesus, antes de sua morte, que são os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, Jesus habla exclusivamente a seus verdadeiros discípulos, isto é, aqueles que vieram para a luz e assim se tornaram filhos da luz, que aceitaram a mensagem de Jesus e renunciaram sua própria vida, tomando sua cruz e servindo e seguindo a Jesus, movidos inteiramente pela graça e pela misericórdia do Senhor. Bem, João 1:9 diz assim: allí, hablando sobre Jesus, Juan hablando, allí estava a luz verdadeira que alumia a todo homem que viene ao mundo. Em Mateus 5, verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz que alumbra mis caminhos, que revela mis pecados, que revela seus pecados, e quando nos arrependimos de nossos pecados e entregamos-nos a Jesus e seguimos a Jesus pela graça do Senhor, nós outros também nos tornamos luz. Por quê? Porque agora, através do novo nascimento, a hora que eu compreendi que estava perdido, destroçado
iria para a eternidade sem Deus, e agora Jesus me salvou, me resgatou. Agora eu quero predicar e falar desse Senhor que me libertou e que me salvou. E por causa desse hecho de querer falar sobre Jesus, falar de mi Senhor que me salvou e que transformou minha vida, eu passo a ser luz em um mundo. Luz para levar a outros a abrirem seus olhos para Jesus. Bem, Juan capítulo 13, verso 1 diz o seguinte: se acercava a fiesta de la Páscoa, Jesus sabia que lhe havia chegado a hora de abandonar este mundo para volver ao Padre, e havendo amado a los suyos que estavam em o mundo, los amou hasta o fim. É impressionante esse texto, é impressionante esta palavra que Juan está falando sobre Jesus. É impressionante. Jesus sabia que estava chegando sua hora de partir deste mundo para regressar a seu reino, a seu trono e estar com seu Padre. Mas ele diz assim, mas eu diria assim com minhas palavras: Jesus amou a los suyos e los amou hasta o fim. Ou seja, hasta o fim significa que Jesus nos amou e se entregou e morreu por nossos pecados. Hasta o fim. Jesus sempre estava lhes dando constantes provas de seu amor e chamando-os para seguir, sempre em todo o ministério, pacientemente ensinando, suportando seus erros e suas fraquezas, dando-lhe forças para perseverar no caminho que agora eles decidiram, sendo deles anunciadores de sua verdade e herdeiros da vida eterna. É isto que Jesus hizo e vino a ser e sigue a sendo hoje, através de minha vida, através de sua vida, através daqueles que um dia entregaram sua vida para Jesus e entendem que proclamar e anunciar a palavra do Senhor é a coisa mais importante desta vida. E Jesus habla isto em Mateus 6:33. Buscai em primeiro lugar é o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão añadidas. É a coisa mais importante, e aqueles que entregam sua vida a Jesus têm esse entendimento que o Espírito Santo de Deus dá, que agora salvos, a hora de eu sair das tinieblas para a luz de Jesus, eu necessito anunciar a palavra que me libertou e que vai libertar a outros. E isto só é possível através do poder que Deus dá a mim em este momento, em outros momentos, e que Deus dá a você quando você pede, para transmitir, para dizer a outros o maravilhoso que é se entregar, se encontrar, negar-se a si mesmo e caminhar com Jesus. É fantástico a emoção, a alegria, o gozo de quando Jesus me salvou há 39 anos atrás. É incrível saber que eu estava perdido, caminhando para o inferno, e Jesus tomou-me pelas mãos, me quitou deste caminho e me deu nova esperança e me deu vida eterna. Eu necessito falar para as pessoas de esto. Como Jesus mostrou, ensinou e sigue ensinando e mostrando até o fim o seu amor
aos seus discípulos. Aos seus discípulos 12 allá e tantos outros allá na época de Jesus. E desde aquele tempo até que Ele venga, ou até que Ele chame a nós outros, de que maneira Jesus sigue ensinando e demonstrando de seu amor? Muito bem, oferecendo de sua graça para que possamos perseverar até o fim e assim-nos entrar em seu reino de glória, onde Ele estará e nós outros com Ele para sempre. Deus meu, que coisa maravilhosa! Se Jesus não der a força que eu necessito e que você necessita, nós outros não chegamos até o fim. Não, nos descarrilhamos, nos apartamos, lo abandonamos. Por isso Ele oferece de sua graça. Ou seja, eu reconozco que por mim mesmo não posso seguir a Jesus, não posso caminhar com Jesus. É impossível solo. Eu necessito de um poder sobrenatural. O poder que Deus tem para oferecer a todos aqueles que digam: Senhor, socorro, ajuda-me, Senhor, ajuda-me a seguir-te. E Ele bondosamente, com um coração lleno de gozo e alegria, Ele nos corre pelas manos e nos sustém e nos leva a caminhar dia após dia. Não basta que eu diga um dia: oh Senhor, ajuda-me a caminhar contigo, e já. Não! É a cada dia, é a cada hora, é a cada minuto, é a cada segundo. Senhor, ajuda-me, Senhor, a não desviar meus olhos de Ti, Senhor. Eu não quero mirar nem para a minha esquerda, nem para a minha direita. Ajuda-me a mirar para Ti, Senhor. E Ele lo hace. 2 Coríntios 5, verso 14 e 15. Ponga atenção em este verso. Assim diz a palavra do Senhor: é o amor de Cristo nos obriga, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, e por conseguinte todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivam já não vivam para si mesmo, senão para Ele, que morreu por eles e foi ressuscitado. Romanos 4, 25. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. É isto que Jesus hace. É desta maneira que Jesus demonstra seu amor para mim e para você. Outra coisa que Jesus hace, dando-nos de sua misericórdia, perdonando-nos e intercedendo por aqueles que pecam e lhe pedem perdão. Vou ler novamente, quizá você não escutou bem. Outra maneira que Jesus demonstra seu amor para nós outros, dando-nos de sua misericórdia, perdonando-nos e intercedendo por aqueles que pecam e pedem perdão para Ele. 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2 diz o seguinte: Mis filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Padre, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação por nossos pecados, ou seja, Ele é o sacrifício que aparta de nós a condenação que o pecado traz. E não somente de nós outros, mas também
de todo o mundo, ou seja, de todo ser vivente, de todo homem, de toda mulher na face da terra. Outra coisa que Jesus faz, demonstrando seu amor para com seus discípulos, dando-lhe de sua graça, capacitando-nos a perseverar até o fim. Dando de sua graça e força e capacitando-nos, ajudando-nos para que possamos chegar até o fim. Queridos, se não é o poder de Deus, se não é a graça de Deus que dá para mim e para você a força que eu necessito para caminhar até o fim, eu não tenho forças para perseverar. Não tenho forças. Jesus disse em Apocalipse, capítulo 3, verso 21, aquele que perseverar até o fim, tendrá o direito, escutem, tendrá o direito de estar comigo em mi reino, em mi paraíso. Esta é a promessa do Senhor Jesus para aqueles que perseverarem até o fim. Mas nós outros conhecemos tantas pessoas que pensaram a caminhar com Jesus e desapareceram. Marchitou a fé, marchitou seu amor por Jesus e abandonaram a fé. Isto significa e isto demonstra para mim e para você que é impossível para o homem com sua própria força seguir a Jesus. Jesus disse em capítulo 12 de João que é necessário que eu negue a mim mesmo, que eu muera para mim mesmo para poder segui-lo. Isto é impossível. Como eu, Jonás, posso morrer para mim mesmo? É impossível. Mas não é impossível quando Jesus dá para nós outros de sua graça, de sua força, para que possamos perseverar até o fim. Solamente através da graça e da força e do poder que Ele dá a todos aqueles que clamam a Ele e pedem: Senhor Jesus, ajuda-me, Senhor. Senhor, ajuda-me, Senhor. Te necessito, Senhor. E nós outros sabemos que muitas são as situações que uno passa que pode levá-lo a desviar, descarrilhar do caminho do Senhor Jesus. Há muitos. Nós outros não teremos força para nada, mas Ele nos dá a força. Mira o que está escrito em Mateus, capítulo 24, verso 12 e 13. Haverá tanta maldade que o amor de muitos enfriará. Não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que está dizendo que haverá tanta maldade em este mundo, em esta vida, que o amor de muitos enfriará, marchitará. E ao enfriar o meu amor por Jesus, ao enfriar teu amor por Jesus, é questão de tempo para que nós outros nos apartemos. Mas todavia não terminou o verso. Verso 13, Mateus 24. Pero é o que se mantenha firme até o fim será salvo. Ou seja, só será salvo aquele que perseverar. Ou seja, somente será salvo aquele que clamar por graça e poder do Senhor, pedindo para que Ele ajude a mim e a você a seguir a Jesus, a obedecer sua palavra, e somente através de sua graça e sua misericórdia. E este texto está dizendo a mim e a você
que o hecho de que um dia eu levantei minha mão e com minha boca eu declarei que Jesus é Senhor, Salvador de minha vida, e uma vez solamente eu digo esta oração como se na oração tivera um poder sobrenatural para me salvar, e eu não seguia Jesus, eu e você não seremos salvos. A palavra explica muito bem que nós outros somos salvos se perseverarmos. Perseverarmos em quê? Se nós outros perseverarmos em obedecer a palavra do Senhor Jesus, que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita por mais de 40 homens, mas homens inspirados por Deus. Foi escrita entre 3 continentes. E Jesus, ao falar na palavra de Ele nos ensina que devemos obedecê-lo. E se eu não obedeço a Jesus, eu não estou seguindo a Jesus. Então, se significa que, ademais de eu um dia levantar minha mão, fazer uma oração de todo meu coração, de todas minhas forças, eu necessito perseverar. Solamente falar e não seguir a Jesus e não perseverar, diz o texto, não sou eu que estou falando, está acá, Mateus 24, capítulo 13. Mateus capítulo 24, verso 13. Pero é o que se mantenga firme até o fim será salvo. Somente através da graça do Senhor. Outra coisa que Jesus hace, demonstrando o seu amor, demonstrando o seu carinho a seus discípulos amados, fazendo-nos entrar em seu reino de glória, donde estaremos com Ele para sempre. Esta é a promessa de Jesus. Como eu falei agora sobre Apocalipse 3, 21. Em João 14, de 1 a 3, o próprio Senhor Jesus disse o seguinte: não se angustiem, confiem em Deus e confiem também em mim. Em o hogar de meu Padre há muitas vivendas. Se não for assim, ou se isto não for a verdade, já se los haveria dito a ustedes: vou a preparar-vos um lugar. E se me vou e se lo preparo, vendrei para levá-los comigo. Assim ustedes estarão donde eu esté. Ustedes estarão donde eu esté. Querido, Jesus está dizendo que vou preparar-vos lugar, porque todavia Jesus estava vivo e não havia sido crucificado, mas depois de sua morte, sua crucificação e sua ressurreição e sua ascensão ao céu, Ele estaria preparando este lugar maravilhoso, que é o cielo, para mim e para você. E há uma canção que diz: o céu é um lindo lugar, lleno de gozo sem par, com Jesus eu vou morar. O céu é um lindo lugar, lleno de graça sem par. O cielo foi hecho para mim e para você, e para todos aqueles que reconhecem: sou pecador e necessito de um Salvador. Muito bem. Mateus 25, verso 34 diz assim, em referência a que Jesus nos quer que vivamos com Ele no reino. Então dirá o rei a los que estão à sua direita: oh glória, venham ustedes a quem mi Padre ha bendecido, recibam sua herência. É o reino preparado para ustedes desde a criação do mundo. Glória a Deus. Jesus preparou,
Jesus preparou su reino para mim e para você e para todos aqueles que um dia entreguem sua vida. Recebam de mim, Padre, recebam de mim sua herência. Herência é um direito, herência é algo adquirido, porque quando eu me entreguei a Jesus, quando eu pedi ao Senhor perdão por meus pecados, quando eu entendi a mensagem da cruz, e o Senhor abriu meus olhos e sacou os tampões dos ouvidos, e eu pude mirar para dentro de mim e reconhecer que estava perdido, indo para o inferno, mas Cristo me salvou através de sua morte. Automaticamente, tu e eu passamos a ter direito a uma herência que o próprio Deus Padre preparou para nós outros, para nos bendecir. Bem, regressando a João capítulo 13, verso 2, diz assim: chegou a hora da cena. O diabo já havia incitado a Judas Iscariotes, filho de Simão, para que traicionara a Jesus. Que coisa tão triste. Bem, isso já estava profetizado no Antigo Testamento pelos profetas, que Jesus haveria de ser traicionado. Bem, chegou a hora da cena. Pode significar que a cena estava preparada já, ou que era a hora da cena, ou durante a cena, certo? Durante a última cena, véspera da crucificação de Jesus, também conhecido como a cena da Páscoa, ou a última cena, em que Jesus estabeleceu a ordenança para guardarmos a celebração da cena do Senhor, cantou um hino com seus discípulos, saiu com eles em direção ao Monte dos Olivos, predisse que Pedro o negaria e orou no jardim do Getsemane, donde foi preso. Mateus 26. João, capítulo 13, verso 3. Sabia Jesus que o Padre havia posto todas as coisas bajo seu domínio e que havia salido de Deus e a ele volveria. Assim que se levantou da mesa, se quitou o manto e se atou uma toalha à la cintura. Luego echou água em um recipiente e começou a lavar os pés a seus discípulos e a secar-lhes com uma toalha que levava na cintura. Bem, este hecho de Jesus, este ato de Jesus de fazer isto, normalmente quem fazia era um escravo que fazia isto. Jesus lava os pés dos seus discípulos. O que significa isto? Vamos tentar entender tudo isto. Antes de atender uma ocasião como esta, o jantar da Páscoa, ou mesmo um jantar na semana da Páscoa, os invitados tomavam banho. Todos tomavam banho. No Oriente, em esta época, eles usavam chancletas. Não era tênis, não era sapato todo coberto, não era botina, nada disso. Eram chancletas, e eram chancletas abertas. O que fazia necessário que eles deveriam lavar os pés frequentemente. E era muito comum que a um hóspede que chegasse naquela casa, o dono da casa designava um escravo, um servo, para lavar os pés de seus invitados. Bem, Jesus é o Messias, apesar de saber de sua divindade, apesar de saber que ele era Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis,
hace um trabalho de um servo comum, servindo e honrando aqueles a quem ele criou, inclusive o traidor Judas, para lhe fazer o bem. Essa atitude foi uma extensão de seu posicionamento de morir para si mesmo. Morir para si mesmo. Não importa que eu sou o Rei da Glória, não importa que eu sou Deus, eu quero servir ao homem a quem eu criei, arcando com as consequências e servindo com humildade aos homens, com o objetivo de dar-lhes a maior de todas as bendições, a salvação de suas almas. Mateus 11, 28, 29 e 30 diz o seguinte: venham a mim todos ustedes que estão cansados e agobiados, e eu, Jesus, lhes darei descanso. Carguem com meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou apacible e humilde de coração, e encontrarão descanso para a vossa alma, porque meu jugo é suave e minha carga é leviana. Bem, se Jesus, que é o Rei da Glória, serviu lavando os pés de seus discípulos, e ele diz que meu jugo é suave e minha carga é leviana, Jesus está dizendo que o que ele pede, o que ele ensina, o que ele manda que eu e você hagamos, não é difícil, não é impossível, porque ele, Jesus, dá a mim e a você a força que você necessita. Jesus ajuda a mim, a você, a morrer para nós outros mesmos, para servir e servir a outros. Bem, João capítulo 13, verso 6, Jesus está lavando os pés dos seus discípulos. A Bíblia não diz quantos discípulos ele já havia lavado os seus pés, mas mira o que passou a hora. Quando chegou a Simão Pedro, ou seja, quando Jesus chegou para lavar os pés de Simão Pedro, este lhe disse: e tu, Senhor, me vas lavar a mis pés? O que o Senhor está fazendo? É como se Pedro estivesse dizendo isto, não? Pedro se quedou chocado, aterrorizado, de imaginar que o seu Senhor estaria lavando os seus pés, e ele expressou sua desaprovação. De alguém tão grande como ele, como poderia Jesus, tão grande, tão poderoso, lavar os pés dele? Ele disse: não, isto não pode ser assim, não. Para o homem natural, esta cena de Deus fazendo a função de servo, esta cena, esta visão de mirar Jesus, o Deus eterno, fazendo a função de um servo que deveria estar allá na festa, lavando os pés de eles, era algo perturbador. Mas esta é a maravilhosa realidade, que Jesus é o servo sofredor. Verso 7. Jesus falando para Pedro: agora não entendes o que eu estou fazendo? Les respondeu Jesus: pero usted entenderá mais tarde. Mais tarde você compreenderá completamente. Jesus ensina a Pedro que seu hecho não era um fim em si mesmo, mas que havia um significado espiritual do que ele estava sendo. Pedro sabia que o Senhor estava sendo um ato físico, mas ele não havia entendido que teria um significado espiritual. Mas logo Pedro iria saber, porque o Senhor iria ensiná-lo. Por exemplo,
naquela dura e triste experiência personal, quando Pedro foi restaurado pelo Senhor depois de ter negado a Jesus. Verso 8. No, protestou Pedro, jamais me lavarás os pés. Se não te lavo os pés, não tendrás parte comigo, dijo Jesus. A atitude de Pedro é bem firme e demonstra sua reverência por Jesus. Ele demonstra uma reverência, um amor por seu Jesus. Ele ficou tão chocado com aquela atitude de Jesus que isso comoveu seu espírito, sua alma, e disse: não, você não lavará os meus pés, é humilhante, eu é que deveria lavar os seus pés. Sua atitude foi aparentemente bem intencionada, mas completamente inapropriada. Pois Jesus já havia lhe dito no verso 7 que ele tinha uma razão espiritual para lavar os pés. E que Pedro, embora não compreendesse no momento, mais tarde ele iria compreender o que Jesus estava sendo. Nós outros devemos aceitar com submissão todos os planos e ordens que Deus nos dá, mesmo que no momento não possamos entender como ou porquê Ele vai fazer isso, e ainda que nós outros não podemos mirar com nossa própria obediência, como poderemos promover a glória do Senhor? Quando Jesus disse a Pedro que ele não estaria entendendo o lava-pés naquele momento, mas que depois ele iria entender, ele esperava que Pedro confiasse nele, mesmo sem entender o que ele estava sendo. Se Pedro não confiasse nele, se Pedro não confiasse em Jesus e não deixasse que esse lavasse seus pés, sua amistade íntima com o Mestre estaria interrompida. As palavras de Jesus podem ter também este sentido: a menos que você me obedeça e permita que eu limpe e purifique de seu pecado. Arrogância, falta de vigilância, ira, timidez, medo, covardia, estes pecados de Pedro foram expostos na narrativa do Novo Testamento. Todos esses pecados foram expostos pelos evangelistas. Se você não pode ter comunhão comigo, ou então você não estará caminhando como um verdadeiro discípulo. Neste caso, Jesus estaria ensinando que o lava-pés simbolizava perdão de pecados. Se os pecados não forem purificados, não teremos comunhão com Ele. Bem, a palavra de Deus nos diz em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Em la verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oh, queridos, oh, amados, nós outros necessitamos obedecer a palavra do Senhor, obedecer ao nosso Senhor. Enquanto vivimos em pecados não confessados e não purificados, nós outros perdemos a alegria da salvação. E nos quedamos expostos ao risco de uma derrocada no abismo do pecado, com consequências espirituais, emocionais, físicas e materiais. Eu vou repetir novamente. Enquanto vivimos em pecado, não confessados e não purificados, nós outros perdemos a alegria de nossa salvação e nos quedamos expostos ao risco de uma derrocada no abismo de pecado, com consequências espirituais,
emocionales, físicas e materiales. A paciência e a bondade do Senhor nos conduz ao arrependimento. Romanos 2, 1. Portanto, não tem excusa tu, quem queres que seja, quando juzga aos demais, pois ao juzgar a outros te condena a ti mesmo, já que pratica as mesmas coisas. Pensa você que escapará do juízo de Deus? Tu que juzga a outros e, sem embargo, hace lo mesmo que eles. Não vês que desprecia as riquezas da bondade de Deus, de sua tolerância e de sua paciência, ao não reconhecer que a bondade de Deus quer levar-te a ti e a mim ao arrependimento? O Espírito Santo trabalha através dessa nova natureza do crente, fazendo desejar que ele regresse para seu Senhor. É o Espírito Santo de Deus. Juan 3, 20 e 21. Pois todo o que hace lo malo aborrece a luz, e não se acerca a ella por temor a que suas obras se quedem descobertas. Em cambio, é o que pratica a verdade se acerca à luz, para que veja claramente que ha hecho suas obras em obediência a Deus. Confessamos nossos pecados e Ele nos restaura. Este é o único caminho. Mira o que diz o Salmo 51, é de 1 a 19, vou ler apenas alguns para vocês. O salmista falando: tem compaixão de mim, ó Deus, conforme tu grande amor, conforme tu imensa bondade. Borra minhas transgressões, lava-me de toda a minha maldade e limpia-me de todo pecado. Purifica-me com isopo e me quedarei limpo. Lava-me e quedarei mais branco que a neve. Oh, hermanos, este é o único caminho para que nossa alegria da salvação seja restaurada. Quando pecamos, pedimos perdão a Deus. Quando pecamos, nos acercamos a Ele e confessamos o pecado. E é necessário dizer o nome ou o ato, a atitude que você pecou. Não é correto, ó Senhor, perdona todos os meus pecados. Não é correto. É correto que você diga: Senhor, perdona-me neste momento, porque mis ojos pecaram em esto, em esto, em esto. Senhor, perdona as palavras que saíram de minha boca. Eu agredi, eu acusei, eu falei mal de uma pessoa para outra. Senhor, me perdona, Senhor. É desta maneira que temos que nos conduzir delante do Senhor. Bem, 1 Juan 1, 4 em diante diz o seguinte: este é o mensagem que hemos ouído de Ele. De Ele quem? De Jesus. E que lhes anunciamos: Deus é luz e em Ele não há nenhuma oscuridade. Se afirmarmos que não temos comunhão com Ele, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, pero vivimos na oscuridade, mentimos e nos ponemos em prática a verdade. Pero se vivimos em la luz, assim como Ele na luz está, hablando de Jesus, temos comunhão uns com os outros, e a sangre de Jesus, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, nos enganamos a nós outros mesmos e não temos a verdade. Se confessarmos nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdonará e nos limpiará de toda maldade. Se afirmarmos que não hemos pecado, lo hacemos passar por mentiroso e sua palavra não habita em nós. 1 Juan 2, 1 e 2.
Mis queridos hijos, olha que coisa linda, Jesus falando para mim e para você. Mis queridos hijos, le escribo estas coisas para que não pequem. Pero se algum peca, temos ante o Padre um intercessor. Jesus Cristo é o justo. Jesus, Ele é o sacrifício pelo perdão de nossos pecados, e não solamente de nosso, senão de todo o mundo. Glória a Deus! Quando eu e você confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo, Ele é fiel e justo, e Ele perdona meus pecados e perdona tus pecados. Bem, terminando com verso 9 e verso 10. Então, se Senhor, não só os pés, Pedro hablando. Quando Jesus dijo, se eu não lavo tus pés, você não terá parte comigo. Então ele diz, Senhor, não somente os pés, senão também as mãos e a cabeça. E Jesus diz, é o que se é banhado não necessita lavar-se, mas que os pés. Le contestou Jesus. Pois em todo su corpo está limpio, e ustedes já estão limpios, aunque não todos, hablando de Judas. Bem, Juan 15, de 3 a 5, diz assim, ustedes já estão limpios por la palavra que les hei comunicado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em ustedes. Assim como nenhuma rama pode dar fruto por si mesma, senão que tiene que permanecer em la vide, assim tampouco ustedes podem dar fruto se não permanecer em mim. Verso 5. Eu sou la vide, ustedes são as ramas. E o que permanece em mim, como eu em ele, dará muito fruto. Separados de mim, nada podeis fazer. Nós necessitamos de Jesus. Necessitamos estar agarrados com Jesus. Agarrados completamente. Bem, é possível que os discípulos de Jesus haviam tomado banho para comparecer àquela cena. Ao sair do banho, dirigindo-se para aquele local onde foi designado por Jesus para fazer a última cena, eles suciaram seus pés. Seus pés ficaram sujos novamente. E quando Pedro pediu para Jesus banhá-lo por completo, ele explicou que não precisava tomar outro banho, mas solamente ter seus pés lavados. Há uma diferença no significado entre o banho e lavar os pés. O banho é uma ilustração da purificação que ocorre quando uma pessoa recebe a salvação de Jesus. Nasce de novo, se queda livre da penalidade do pecado. E isto ocorre uma sola vez. Fisicamente, nascemos uma única vez. Espiritualmente, nascemos la única vez. Uma sola vez. Banho ilustra a limpeza que Cristo hace na salvação. Nunca precisa ser repetida. A reconciliação entre Deus e o homem é completa a partir de este momento. Os crentes recebem a salvação sendo justificados pela justiça de Deus e reconciliados com Ele para sempre. E Pablo diz, mas em todo, Filipenses 3, verso 8 a 11, Pablo hablando, mas em todo lo considero como perdida por razão incomparável do valor de conhecer a Cristo, mi Senhor. Por causa de Ele, eu he perdido todo e tenho por estercol a fim de ganhar a Cristo e encontrar-me unido a Ele. Não quero minha própria justiça que procede da lei,
senão la que obtiene mediante la fé em Cristo, la justicia que procede de Deus, basada em la fé. Lo he perdido todo a fim de conhecer a Cristo, experimentar o poder que se manifestou em sua ressurreição, participar de seu sofrimento e chegar a ser semelhante a Ele em sua morte. E assim espero alcançar a ressurreição dentre os mortos. Pablo hablando esto, Pablo aclarando esto. Bem, eu falei o que significava o banho, vou falar sobre o que significa lava-pés. Ilustra a purificação da poluição do pecado que todos os cristianos frequentemente cometem em pensamento, palavras e hechos ou ações, rompendo a nossa comunhão com Deus, o que nos expõe ao sofrimento e tristeza, desânimo, frustração, esfriamento da fé e cessarmos a nossa alabança. Uma vez salvos, necessitamos de santificação, que resulta da operação contínua da graça, que produz em mim, em ti, uma vida justiça personal. Derramei novamente. Uma vez salvos, precisamos de santificação, que resulta da operação contínua da graça, que produz em nós uma vida justa personal e que nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. Bem, estes são os hechos da palavra do Senhor, e Pablo, uma vez mais, ele habla para mim e para você, Jesus hablando através de Pablo em Filipenses 3, 12 e 14. Não é que lo haya logrado todo, ou que haya, não é que já lo haya conseguido todo, ou que já seja perfeito. Sin embargo, sigo adelante esperando alcançar aquilo para o qual Cristo me alcançou a mim. Hermanos, não penso que eu mesmo lo haya logrado já, mas uma coisa hago, olvidando-me las coisas que para trás se quedo, esforçando-me por alcançar o que está por delante. Sigo avançando hacia a meta para ganhar o prêmio que Deus oferece mediante seu chamamento celestial em Cristo Jesus. Bem, queridos, necessitamos desesperadamente de Jesus, não? E terminando, todo cristiano, todo creyente foram limpos e reconciliados pela graciosa justificação que Deus nos deu em um novo nascimento. Porém, frequentemente necessitamos lavar nossos pés, pois continuamente a batalha contra a carne continua. Amém? Que Deus los bendiga grandemente através dessa ministração, desta pregação da palavra, que o Senhor possa hablar ao seu coração, como tem hablado a meu coração. Amém? Padre, te alabamos, te adoramos, te glorificamos e pedimos uma vez mais que no poder do teu Espírito Santo, toda palavra ministrada, que vindo de tu palavra, que vindo de ti, que nenhum dos oyentes, Senhor, se olvide, mas que a semente seja plantada, Senhor. E tudo aquilo que eu falei de minha cabeça está errado, não está correto, que eles nem sequer se acordem, Senhor. Haga tu vontade na vida de cada um de nós outros. Nós outros te pedimos e agradecemos humildemente no nome poderoso de Jesus. Amém. Queridos, que Deus los bendiga grandemente. Continuamos pedindo graça e misericórdia para persistir em esse caminho.